SUV Coupé está na moda. Esse estilo que foi criado pela BMW, a gente falou recentemente do Fiat Fastback, mas as marcas alemãs embarcaram de cabeça nesse estilo. Uma prova disso é a Audi com Q3 Sportback. Agora ele voltou a ser montado no Paraná. E hoje eu vou falar dessa versão aqui que traz uma das melhores qualidades de qualquer Audi, a tração 4. Saudações pessoal, hoje é dia de falar de SUV Coupé, como eu me referi na cabeça do vídeo. Olha só, um dos SUVs Coupés mais bem acertadinhos de design, né? A Audi realmente acertou em cheio. Tanto o Q5 Coupé quanto o Q3 Coupé, eles trazem um estilo bem acertado, né? Eu acho que quando a gente fala de SUV Coupé, a proporção entre as linhas é bem legal. Ao contrário do Fastback, que foi um carro que eu gostei mesmo do Fastback, mas o estilo dele tem aquela parte traseira que tem uma pequena desproporção. De qualquer forma, Audi Q3 voltou a ser montado no Paraná. A Audi investiu mais de 100 milhões na reativação dessa linha de montagem, então ele é importante porque volta a produção no Paraná para o estado, enfim, e também, logicamente, uma produção nacional, uma montagem nacional que acaba sendo importante por conta de peças de reposição e uma série de outros fatores. O Q3 é um carro que passou por uma mudança há algum tempo, mas é um carro que permanece, sem dúvida nenhuma, muito atual, né? Eu acho que o estilo do Q3 é muito legal e a Audi acertou realmente no desenho, né? Primeira coisa é que esse carro é todo preto, né? Então a gente não tem, por exemplo, o teto solar, que é uma coisa que se destaca em outras cores, aqui não se destaca. Inicialmente, à frente, com a luz diurna, essa assinatura da Audi, né? As marcas premium, eu comentei isso, eles fazem assinaturas que identificam e formam realmente uma ideia de design. Você olha um Q3, um Q5, um Q7, eles têm essa característica, assim como o Volvo XC60 que a gente viu recentemente aqui na garagem. E o que eu falei também na cabeça do vídeo, a maior qualidade que um Audi pode ter, sem dúvida nenhuma, é a tração integral. E num corpinho enxuto como esse, pequeno, relativamente leve, mas um carro pequeno de maneira geral, falando de SUV, ele tem um desempenho legal com 231 cavalos, já chegaremos no motor. Ele é um carro que não tem, falando em tecnologias embarcadas, frenagem autônoma, CC, ele não tem nada disso. Nesse sentido, ele é um carro simples, né, vamos dizer assim, né? Você vê que aqui as argolas não temos nada, né, como os carros tradicionalmente equipados com isso trazem, né, aquela questão eletrônica, enfim, aquele diferencial. Mas é um carro que eu acho que ele é muito bem acertado para a ideia, para a proposta, e a Audi conhece também o seu público, está no Brasil há quase 3 décadas. É um S-Line, então ele tem algumas outras coisinhas a mais. Vale destacar conjunto de rodas, 18 polegadas, bem combinadas com o carro. E aqui o que eu falei, ó, do Coupé, né? Olha o desenho do Coupé e olha a proporção da traseira, ó, tá vendo? É isso aqui que eu falei, né? Olha só, a proporção da traseira é muito bem feita e realmente um carro bem acertado em termos de design também. Eu gosto mais do Q3 Sportback do que do SUV convencional. Aqui na traseira também tem esse estilo que dá um quê de esportividade, como se fosse um extrator de ar. Porta-malas, abertura também muito eficiente, só dando um chutinho, né, digamos assim. 530 litros também é uma boa capacidade quando a gente fala para a proposta dele, que é uma proposta familiar, mas para famílias pequenas de maneira geral. Uma coisa que eu gostei desse carro foi esse acabamento em alcântara. Ele está com 11 mil quilômetros, tem um cheirinho de carro novo, porque o Corino não pega mais aquele cheiro clássico de carro novo, mas a alcântara sim, então realmente é bem gostoso. E o espaço interno, basicamente, eu vou demonstrar, mas como é tração 4, ele tem o cardan que passa aqui no meio. Vale ressaltar, saída de ventilação. Aqui atrás, falando de espaço interno, eu tenho 1,72. É isso que eu falei do Fiat Coupé. A questão do Fiat Fastback, melhor dizendo, Fiat Coupé é outro carro. A gente vai falar em breve de um, aliás. A questão do Fastback que eu comentei, ele tem um desenho um pouquinho desproporcional na traseira, mas o teto dele é mais alto. Olha aqui, ó, eu tenho 1,72, 1,70, 72 e a minha cabeça já chega aqui perto. Ou seja, se for alguém um pouquinho mais alto, atrapalha, né? Nessa questão. De qualquer forma, para alguém do meu tamanho, posso dizer que 2 pessoas conseguem andar aqui atrás com uma dose relativa de conforto. Outra coisa que eu gostei, o banco dianteiro, o banco do motorista, olha só.
Banco bem esportivo, também com esse revestimento de alcântara. São bancos da linha S, né? Como ele é um S-Line, então bem acertados. E outra coisa legal que não pode faltar no esportivo, quarto pedal também. Me perguntaram outro dia qual era a função do quarto pedal, eu expliquei, basicamente descansar o pé esquerdo. Eventualmente, se tiver numa pista andando, claro que não é a ideia desse carro principal, mas assim, mesmo se você estiver na estrada, por exemplo, ou no trânsito, você descansa a perna esquerda por aqui, e como não é um kart nem um Fórmula 1, você só vai usar a perna direita no carro automático. Internamente, começamos aqui com o teto solar. Não é um teto panorâmico, mas eu gostei, eu achei que esse tamanho de teto realmente ficou ótimo para a proposta do carro, gostei bastante. O painel dos Audis, eu cheguei a comentar em outra matéria, a Audi não mudou tanto nos últimos anos. Você pega até esses comandos aqui, que eu acho, aliás, muito ergonômicos, ergonomicamente falando, muito bons, mudança de faixa, de música, de estação, enfim, e volume, para atender telefone, mas a Audi tem esse padrão há alguns anos já. Isso não mudou, provavelmente vão mudar para ter algum outro tipo de interface, digamos assim. O que mudou foi aqui. Esses são botões agora, né, para você ligar a iluminação, por exemplo. Volante com base achatada, volante da linha S. Nós temos aqui piloto automático. Como eu falei, a Audi, nesses carros, ela não mudou muito a questão de frenagem autônoma e tal. Provavelmente vai vir uma geração nova, com mais itens e mais tecnologia aí, que é o que a gente espera de uma marca alemã, né, de qualidade e tradição. Aqui no painel, nós temos opção de duas visualizações, e aqui também, ó, tá vendo, ó, conexão, relógio, aqui dados de consumo. Aqui o consumo, eu zerei o consumo instantâneo, né? Mas o nosso consumo ficou um pouquinho melhor que esse, eu vou falar daqui a pouquinho dirigindo. Multimídia, 8,8 polegadas, a multimídia, eu comentei numa outra matéria, ela tá bem inserida aqui, mas a Apple CarPlay Android Auto não tem fio, tem fio aqui, aliás, é com fio, não é sem fio. Aqui no veículo ele te dá umas coisas gerais, Audio Drive Select, você assistência de eficiência, ar-condicionado, você faz o ajuste por aqui. Ar-condicionado de 2 zonas, aqui você pode ter também, ó, Drive Select, são atalhos, né, desliga, por exemplo, Start-Stop, enfim. Não temos aqui também, por exemplo, o carregamento por indução, e aqui o câmbio de 8 marchas, outra qualidade muito boa dos modelos da Audi. E fechando aqui, o motor de 2 litros com 231 cavalos, que é aliado à tração 4 e ao câmbio de 8 marchas, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais legais desse Q3 Sportback. Muito bem, pessoal, Audi Q3 Sportback. Olha só que interessante. Esse carro, como eu falei, né, no início da matéria, no decorrer da matéria, ele marca o retorno, né, da produção nacional, na verdade o retorno da montagem nacional do Q3. Ele vem em lotes, né, em caixas, e chega aqui e é montado, né? O que é legal, na verdade, desses carros montados dessa forma, que é um CKD, né, é que eles acabam às vezes trazendo coisas a mais do que um carro que seria produzido aqui. É interessante, porque lá fora ele já tem determinados equipamentos e tudo mais. Então é bem interessante. Eu vou começar falando daquela qualidade que é aquela que eu acho a maior qualidade, né, dos modelos da Audi, ou que eu falei no início da matéria, que é a melhor qualidade que um Audi pode ter. Acho que foi no nosso Instagram que eu comentei isso, que é justamente a tração 4. A tração 4 é uma tração integral desenvolvida nos rallies, tem uma história fantástica desde que ela começou em 1980, né, foi desenvolvida ao longo dos anos. Em 1980 foi um ano importante para a Audi, né? A Audi sempre comemora essa data, porque a tração integral desenvolvida para os rallies, quer dizer, chegou nos rallies e depois chegaria para os carros de rua. Então a gente passou a ter carros de rua esportivos com desempenho excepcional e, o principal, grudados no asfalto. E o que é muito bacana também da tração 4 é que ao longo dos anos ela foi passando por mudanças, foi passando por evoluções. Então a gente pega lá no início, lembra, tinha a Haldex, né, os RS2, por exemplo, todo o funcionamento da tração 4 era mecânico, né? E com o tempo isso foi se desenvolvendo até uma distribuição eletrônica de tração, ou seja, é uma tração que acaba sendo distribuída
sob demanda, então ela é prioritariamente dianteira, mas também, né, quando você precisa, ela manda para trás. Então ela vai jogando com isso. Uma grande vantagem disso você vê na prática. E falando também não só da tração 4, mas o conjunto motriz, né? Eu acho que esse conjunto motor, câmbio dos Audis é sempre muito bom. Eu lembro que eu cheguei a falar na matéria do A3, o A3 Sedan, né? A gente andou no A3 Sedan já há alguns anos e eu lembro que eu andei no A3 Sedan 1.4, que era na medida, né? O A3 Sedan 2.0, que eu lembro que eu comentei, faltava que era esse motor aqui, né? Faltava uma tração integral, que logicamente a Audi não colocaria no A3 Sedan convencional, porque o A3 Sedan, o S3 utilizava, né, esse conjunto com a tração 4. Aliás, a linha S da Audi, sem comentários, muito legal, e o S3 foi um dos carros que eu mais gostei de guiar. E ainda tinha o RS3, ou seja, eu já comentei sobre a linha S, é só ver aí nas matérias, né? Eu sempre comento que a Audi trabalhou muito bem essa linha S ao longo dos anos, como uma linha intermediária de performance. Mas então, no Q3 Sportback e no Q3, né, normal, essa carroceria eu achei a mais bonita. A gente está falando SUV Coupé, né? E logicamente perde um pouquinho de espaço interno, né? Vocês viram para a cabeça, coisa que o Fastback da Fiat não tem. Por isso que lá tem uma desproporção no desenho da traseira, mas acaba tendo uma razão técnica, né? Mas de qualquer forma, o tempo está ficando, vai chover, e eu marquei a matéria, estou indo para a gravação. Bom, vamos ver. Mas, então, assim, de qualquer forma, eu acho que essa questão da tração 4 é excepcional. Então, a tração integral acaba te dando, porque eu lembro que lá no A3 Sedan, olha lá, tá chovendo, no A3 Sedan 2.0 eu falei, ele distraciona muito, né? E o que resolveria isso? Uma tração integral. E é justamente isso que a gente encontra aqui no Q3, né? Então a gente tem esse motor de 231 cavalos com a tração integral, o que te garante arrancadas vigorosas e sem preocupação com distracionamento, por exemplo, né? Você vai sair com o carro acelerando e ele não vai distracionar, porque ele distribui também a tração na hora. Então você acaba tendo algo muito otimizado num carro de passeio que não tem aí uma proposta, digamos, de ser um esportivo, mas ele acaba sendo na prática, né? 231 cavalos, tração integral. Você pega uma estradinha sinuosa, cara, você gruda no chão com esse carro. O passeio de suspensão é bom, os Audis têm essa veia, né? A gente sabe. Então isso é uma coisa bem interessante. O que vale falar também é justamente sobre o câmbio. Então nós temos a tração 4, o motor de 231 cavalos e o câmbio de 8 marchas. Os câmbios da Audi acabam sendo muito bem otimizados. Então você pega, como eu falei, um carro desse que não tem exatamente a proposta de ser um carro esportivo, ele acaba tendo um comportamento muito bom, né? E acaba tendo, logicamente, um comportamento esportivo, porque você provoca ele e vai mandando ver, né? O carro realmente te entrega essa esportividade toda e isso é bem legal. Então motor, câmbio, tração 4, coisas excepcionais, muito boas no sentido técnico e anda muito bem por conta disso. Uma outra questão interessante para falar sobre ele é sobre o consumo. Aqui na Marginal, vindo da Audi para cá, a Audi fica na Zona Sul, quando eu fui para casa na Zona Norte, a gente teve aí uma média de 10 por aí. Logicamente, Marginal andando é uma outra ideia de consumo. O consumo dele na prática, com mais trânsito, ficou em 6,5, 7. Eu até esperava mais, né, por conta desse motor de 2 litros e tal, e uma transmissão de 8 marchas, né? Mas acredito que na estrada ele vai fazer uns 11 por aí, né? Ok, aceitável também dentro da ideia do carro, mas eu esperava um pouquinho mais otimizada, né, o consumo. De qualquer forma, a Audi voltou a produzir carros aqui, né, montar carros aqui, e a gente tem mais um produto bacana e sem dúvida nenhuma que vai
entregar muita coisa dentro dessa história da marca que já está aqui há 30 anos e já gerou diversos modelos diferentes. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos e é isso aí, e eu espero que não chova para a gente poder gravar a matéria, vocês vão ver em breve, né? Um abraço pessoal, até mais.